Olá, bem-vindos a mais um episódio das LB Talks. Neste episódio vamos deixar-lhe 10 conselhos para fazer face ao peso das suas dívidas. O dialogar da crise económica gera o estrangulamento financeiro de muitas famílias. As dívidas acumulam-se, o dinheiro não estica e o desespero toma conta de muitos de nós. Não ter dinheiro para colocar comida na mesa deve ser uma das mais desesperantes situações com que qualquer pessoa pode ser confrontada. Neste artigo, queremos transmitir-lhe 10 conselhos para fazer face a uma destas situações. São conselhos com uma forte componente jurídica, porque muitas pessoas não sabem nem têm o discernimento para pensar jurídico numa destas situações. Esperamos poder ajudá-lo. Vamos a isso. Primeiro conselho: não deixe passar prazos judiciais. Se está a viver numa situação de incumprimento, é normal e natural que comece a receber documentos provenientes do Tribunal ou do Balcão Nacional de Injunções. Muitas pessoas, quando recebem estes documentos, limitam-se a escondê-los em algum sítio, como se isso fizesse desaparecer o problema. Ora, a situação em que se encontra exige que enfrente estes processos de frente, dando a cara e procurando resolver a situação. Assim, quando receber uma carta, deve agrafá-la ao subscrito e colocar a data em que a recebeu. Analisar o conteúdo e verificar, pela leitura, os prazos que tem e apontá-los. Juntar o máximo de documentação que tenha sobre aquela situação, organizá-la e tornar a situação compreensível para qualquer outra pessoa. Deve ainda esquematizar um plano e procurar, se achar pertinente, ajuda profissional. Segundo conselho: use o Excel ou o seu livro de merceeiro. A partir do momento em que está a sentir que está em maus lençóis, deve começar a fazer contas. Não se fique pelas contas de cabeça. Faça contas a sério, num Excel ou num qualquer caderno, que lhe permita condensar as suas ideias, escrever, ver os números ali e pensar na organização que lhes vai dar. Faça as contas que sejam necessárias. Organize tudo e veja quanto dinheiro precisa e qual o valor que consegue pagar mensalmente para fazer face a despesas. Pense como pode negociar com os seus credores e quais os valores que necessita e que pode dispor para repor em cumprimentos passados. Se conseguir organizar, souber quanto pode pagar a este e aquele, meio caminho está feito. Terceiro ponto: negocie e cumpra. Depois de se organizar, está na hora de falar com os seus credores. Provavelmente eles já lhe ligaram, tem os contactos dele e sabe os montantes que lhes pode pagar. Descreva ao seu credor a sua situação. Comece por propor um valor inferior ao que realmente pode, e que já previamente calculou, despender mensalmente e nunca ultrapasse o limite que estabeleceu no seu plano para aquele mesmo credor. Reforce sempre que quer cumprir, que tem um plano e que não quer falhar. Dê a conhecer a sua situação e faça-o de uma forma transparente e aberta. Quando fechar um acordo de pagamento, cumpra-o sempre. Na eventualidade de não conseguir cumprir, ligue e exponha a situação e apresente logo uma alternativa em que já pensou. Não deixe o prazo passar sem dizer nada a esse credor. Quarto conselho: pense em garantias. Pense em bens ou direitos que possa dar como garantia para a renegociação de determinadas dívidas. Obviamente que tudo isto tem de estar integrado naquele plano que falamos. Fixe isto. É mesmo muito importante ter o plano, ter uma estratégia para pagar e para se endireitar financeiramente. As garantias têm o condão de permitir dar o conforto a um credor e podem auxiliar imenso na obtenção de condições mais vantajosas para a renegociação que vai realizar. Caso não se sinta confortável nesta matéria das garantias, procure ajuda e apoio. Quinto conselho: incremente a sua fonte de rendimentos. Ao mesmo tempo que controla a sua vida financeira pelo lado da despesa, vai ter de pensar em incrementar as suas fontes de receita. É nesta altura que ter uma boa dose de otimismo e empreendedorismo podem ajudar e auxiliar toda uma família a ultrapassar uma situação difícil. Ponha toda a família a pensar em soluções. Unam-se num objetivo comum e mantenham sempre o otimismo. Quando me lembro como muitos milionários começaram a enriquecer, acredito que, verdadeiramente, se pode ganhar dinheiro com qualquer coisa. Basta querer e querer.
Sexto conselho: consulte e usufrua dos apoios existentes. Da mesma maneira que me está a ver, pode consultar imensos websites e fontes de informação que lhe vão dar informações sobre apoios, fundos, subsídios, grupos de apoio, associações, entre outros, que o podem ajudar a ultrapassar esta situação. Na minha terra diz que a quem não pede, Deus não ouve. Quando estamos numa situação de dificuldade, a situação é similar. Tem de pedir ajuda. Se por orgulho, vergonha ou qualquer outro tipo de sentimento fica constrangido e não atua, tudo vai ficar mais difícil. Sétimo conselho: antecipe jogadas e estabeleça metas concretas. Sempre que puder, antecipe jogadas. Por exemplo, pense em colocar nos seus acordos cláusulas que gostaria de ver garantidas em acordos de pagamento com os seus credores. Vou dar-lhe um exemplo. É sempre vantajoso colocar uma cláusula que permite o perdão de uma percentagem do valor em dívida em caso de pagamento antecipado. Se jogar na antecipação, dificilmente vai ser apanhado desprecavido. Ao mesmo tempo, é muito importante que os seus acordos de pagamento e os seus incrementos por via da receita correspondam a metas concretas que definiu no seu plano de atuação. Quem não tem metas deambula e nunca chega a lado nenhum que valha a pena recordar. Pense nisso. Oitavo conselho: vincule os seus credores. Se acha que consegue que a maioria dos seus credores se vinculem de forma judicial à reestruturação das suas dívidas, pondere recorrer a tribunal, com um PEAP. Este recurso será especialmente salutar caso até já tenha negociado e estabelecido negociações prévias com os seus credores. Poderá utilizar as negociações que realizou e os acordos que tem estabelecidos e fazer a vinculação judicial desses credores nestes processos. Como estamos a falar de processos urgentes, a tramitação é mais célere e rápida. Tem ainda a vantagem de permitir vincular a um acordo um ou outro credor que não queira aceder a fazer esse acordo. Isto, claro, mediante determinadas regras e condições. Nono conselho: e se a insolvência for a solução? A declaração da sua insolvência pessoal pode ser uma solução. Há que reconhecer quando não se tem capacidade para pagar todas as dívidas existentes, nem recursos para fazer face às mesmas. Se essa for a sua conclusão, então deverá optar e reconhecer a sua insolvência. Tenha sempre em atenção que a apresentação à insolvência tem prazos concretos e definidos legalmente, que deve sempre respeitar para evitar penalizar os seus credores. Nesta situação, é imprescindível pedir apoio especializado. Lembre-se que ainda poderá fazer um plano de insolvência e, assim, tentar recuperar da sua situação sem que tenha de entrar numa situação ou num caso de default puro e duro. Lá está. Tudo depende daquilo que for o seu plano original. Décimo conselho: a exoneração do passivo restante pode ser um recomeço. A declaração de insolvência não é um fim, mas antes o princípio do caminho. Pode pedir, se ainda não beneficiou anteriormente num determinado prazo, a exoneração do passivo restante, ou seja, e de modo simplista, todas as dívidas que o seu património não conseguir pagar desde a data em que foi declarada a sua insolvência e num período dos 5 anos posteriores, acabam automaticamente perdoadas e têm direito a um novo começo financeiro. Obviamente que durante o período da exoneração vai viver de uma maneira extremamente sóbria e compreender a necessidade de saber gerir o seu dinheiro e as suas finanças. Vai ter de cumprir determinados critérios legalmente fixados. Por exemplo, ter e demonstrar que está à procura de trabalho se estiver numa situação de desemprego. Mas tudo isto, no final, compensa. E compensa muito. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Se gostaram, não deixem de partilhar ou de enviar o link àquele amigo que pensam que terá interesse em ver ou ouvir este conteúdo. Se tiver alguma dúvida ou questão, deixe o seu comentário que vamos tentar responder. Pode também enviar um e-mail para geral@legalblock.pt. Até para a semana.